Você anseia por tranquilidade e autoconhecimento? Aqui é o lugar certo para você, onde mergulhamos nas águas profundas da sabedoria de Yogananda. Inscreva-se para descobrir técnicas e ensinamentos que transformarão a sua vida. Você está preparado para encontrar a paz interior? O que controla a sua vida não são os pensamentos passageiros, nem as ideias brilhantes, mas os hábitos cotidianos. Os hábitos de pensamento são ímãs mentais. Eles atraem objetos específicos, dependentes da qualidade de sua atração. Quando a felicidade natural da alma se contamina com os prazeres fugazes dos sentidos, o brilho dourado da alma se obscurece. Muitas pessoas imaginam que não podem viver sem prazeres maléficos, causadores de desgraças, como, por exemplo, a ingestão de álcool, que mata o corpo. Mas se conseguissem formar hábitos bons, elas diriam: não podemos viver sem a paz e o prazer da meditação. Somos infelizes quando cedemos aos prazeres menores. Assim como investimos pequenas somas de dinheiro para assegurar ganhos maiores no futuro, o devoto deve combater a tendência aos prazeres materiais para ganhar a alegria pura da meditação. Milhares de pessoas não conseguem entender porque os sentidos, geradores de prazeres, obscurecem a alegria do espírito. O autocontrole é uma espécie de investimento espiritual destinado a proporcionar ao homem a maior felicidade possível. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e como tal, possui dentro de si a alegria latente e duradoura do espírito, do mesmo modo que a árvore está oculta na semente. Sementes queimadas não germinam. Assim também a semente da alegria da alma, uma vez tostada pelas chamas dos desejos materiais, não consegue produzir a árvore perene da felicidade. Cultive o hábito de entrar em sintonia com a alegria superior da alma imediatamente após despertar. Então, tomado pela alegria da alma, poderá usufruir prazeres inocentes como comer, encontrar amigos e etc., sem apego. Desse modo, a alma espiritualiza todos os gozos mundanos. Quase toda a alma é prisioneira dos sentidos, que ficam entrincheirados na superfície do corpo. A atenção da alma é afastada de seu reino interior, na medula, no olho espiritual e nos chakras, para as regiões externas do corpo, onde a cobiça, a tentação e o apego possuem sua fortaleza. O devoto que quer isolar a rainha alma das favelas empobrecedoras da sensualidade, descobre que não pode fazer isso sem um atrito violento entre os esbirros dos sentidos e os soldados divinos da alma. Quando o devoto ultrapassa a fase inicial da meditação e chega ao meio da fase de autorrealização, ele percebe que seus hábitos bons e maus se defrontaram no campo de batalha da consciência. A meditação é o tambor interno que desperta os hábitos bons e maus de seu sono de indiferença e os obriga a cobrar forças para obter a vitória contra a consciência do devoto. Quando a pessoa está totalmente sob a influência dos maus hábitos, os bons não oferecem nenhuma resistência. Só quando o devoto tenta cultivar os bons hábitos da concentração, serenidade e paz, é que os maus hábitos da inconstância, agitação e inquietude criam resistência psicológica. O principiante espiritual, entusiasmado ao começar a prática da meditação, não percebe a resistência dos maus hábitos. Esses não atentam para a invasão silenciosa dos bons hábitos no principiante espiritual. Só quando o principiante espiritual nota o que está acontecendo
e luta tenazmente para estabelecer os bons hábitos no reino da consciência, é que os maus hábitos começam a ter medo e fazem furiosas tentativas para expulsar os bons intrusos. Quando o devoto começa a usar a percepção da alma e os bons hábitos para combater os maus, nota que seu coração está cheio de compaixão por esses últimos, pois parecem pertencer a ele e ser-lhe caros. Em outras palavras, o devoto, embora sabendo o que precisa fazer, descobre ser difícil desalojar os velhos hábitos queridos da impaciência, da ação contínua, da dieta errada e dos prazeres sensoriais, pelos impiedosos e valentes soldados da calma, do êxtase e do autocontrole. O grande método para liquidar os maus hábitos é a concretização do despertar de Deus, os bons hábitos da meditação. Quando o hábito da ilusão precede o hábito da sabedoria e se instala na alma, a única saída consiste em usar a força de vontade para meditar profundamente, todos os dias, até que o contato com Deus, fascinante e abençoado, se estabeleça em definitivo e possa ser reproduzido voluntariamente na consciência. É tão fácil ser pacífico e alegre quanto ser preocupado e inquieto. Jamais se esqueça de sorrir. Não um sorriso dissimulado, falso, mas um sorriso honesto, radiante, originário de um coração iluminado e jubiloso. Desenvolva o hábito de sorrir, não importa o que aconteça, e assuma o controle total de seus pensamentos. Eles melhoram ou pioram sua vida. As pessoas dão muita atenção ao seu ser físico e pensam excessivamente sobre o que devem comer e quanto devem dormir. Tudo é uma questão de vontade. Eu nunca me senti cansado na vida e só durmo cerca de 5 horas por mês. Nunca como de manhã e no almoço prefiro uma refeição leve. De preferência frutas, castanhas fatiadas e às vezes até um ovo. No jantar, me contento com uma salada. Minha vida inteira foi dedicada ao estudo do Yogoda. O que fiz, outros também podem fazer. Os bons hábitos são seus melhores auxiliares. Preserve a força deles, estimulando-os por meio de boas ações. Os maus hábitos são seus piores inimigos. Contra a sua vontade, eles o obrigam a fazer coisas que o prejudicam. Deixe-os morrer à míngua, negando-lhes alimentos ou más ações. A verdadeira liberdade consiste em agir de acordo com um julgamento correto e não sob a pressão dos hábitos. Coma o que deve comer e não necessariamente o que costuma comer. Faça o que deve fazer e não o que seus hábitos exigem. Bons e maus hábitos precisam de algum tempo para adquirir força. Maus hábitos, muito fortes, podem ser desalojados por bons hábitos, se esses forem pacientemente cultivados. Primeiro substitua os maus hábitos por bons hábitos em tudo. Depois cultive a consciência de estar livre de todos os hábitos. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para quê? Ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixe-os crescer juntos até a colheita,
E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O reino da realização divina pode ser comparado ao homem que, graças a uma meditação profunda e diária, semeou boas sementes de experiências espirituais no campo de sua consciência. Porém, enquanto ele dormia, estava alheio às percepções espirituais, e seu amigo de tendências subconscientes espalhou sementes de hábitos materiais entre o trigo da autorrealização espiritual. Quando as hastes do desenvolvimento espiritual cresceram e deram frutos de bênção espiritual e sabedoria, ele descobriu que havia sido também acossado por sementes de dúvidas íntimas, medo e sensação de impotência para resolver os mistérios de Deus. Os servos, o autocontrole e disciplina espiritual perguntaram ao mestre: devoto, de onde veio esse joio dos obstáculos espirituais em ti? E o devoto respondeu: mas tendências subconscientes espalharam secretamente sementes de hábitos materiais, juntamente com as de meus hábitos espirituais. E os servos perguntaram: queres que teus servos do autocontrole desçam a mente subconsciente para remover o joio ali enraizado? E o devoto respondeu: não perca seu tempo com os hábitos negativos, não espirituais, pois assim fazendo poderá perder alguns hábitos espirituais em cujo crescimento não conseguiu se concentrar. Vai e cultive os bons hábitos espirituais e esqueça os não espirituais, até que chegue a hora da ceifa do divino. Ceifadores da percepção espiritual e dos hábitos espirituais conseguem reunir na mente subconsciente o joio de todas as encarnações passadas e queimá-lo com a força da sabedoria aniquiladora instantânea e a luz acumulada no cérebro graças à mente interiorizada. Na meditação e no sono, a mente e a energia fluem para a espinha e o cérebro, obliterando hábitos de preocupação e inquietude. No sono, a energia expulsa as preocupações apenas temporariamente. Na medida profunda, o superconsciente utiliza a energia descontraída da mente, concentrada no cérebro, para mergulhar fundo nos sulcos cerebrais, onde os hábitos se ocultam e cauterizam os maus hábitos. Agradecemos por compartilhar esse momento de paz conosco. Queremos ouvir suas histórias e pensamentos nos comentários. Se gostou do que viu, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo. E não se esqueça de explorar o próximo vídeo que está sendo recomendado para você.